Sejam bem-vindos ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa série de vídeos do Comando Operacional, onde tivemos um bate-papo com o nosso ex-comandante, General Coronel Paulo José, uma figura ilustre da corporação, foi muito enriquecedor para este comandante e espero que para vocês que estejam nos assistindo, seja de grande importância aprender sobre a história da nossa corporação. Bom, ela me apresentou José Luiz Coelho e fez e disse para ele que queria que ele me atendesse e tá, papá. As portas da Nova Cap se abriram para mim. Aquilo que estava completamente fechado se abriram para mim. E aí eu fui lá, ele marcou para eu ir lá conversar com ele, eu fui lá e ele me apresentou o diretor de edificações, que era o Dr. Armando Buchmann, né? E aí a gente começou a entabular negociação para terrenos e construção de quartel. Nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos projeto, nós não tínhamos nada, nós só tínhamos vontade, né? Aí começamos a avaliar isso. Primeira coisa, não, vocês têm que ter projeto. Aí eles chamaram os técnicos de lá e veio, né, uma senhora que, por coincidência, o pai dela tinha sido mestre da banda do Corpo de Bombeiros, então ela tinha, assim, republicano, ela tinha uma grande, a doutora Mirth, né? Um carinho, né? Ela tinha um carinho. Aí quando ela bombeiro e tal, então... E aí ela se encarregou de preparar os projetos dos quartéis, não das residências, o projeto dos quartéis. E naquela época, eu me lembro bem, que eu fiz uma exigência, vamos dizer assim, que fosse feito o projeto da academia. Porque eu já tinha na minha cabeça que a gente só podia crescer se nós melhorássemos o nosso padrão de escolaridade. Porque isso era muito difícil da gente crescer com aquele nível que nós tínhamos, né? E que gerava uma humildade excessiva. Ninguém falava com ninguém, todo mundo tinha medo. Dentro do quartel todo mundo era valente, saía do quartel, ficava todo mundo tímido e não falava com ninguém. Entendeu? E aquilo me incomodava. Então eu existi. E foi um indiano chamado Xian que fez o primeiro projeto da academia, que depois foi bastante modificado. Mas isso aí não avançou. Por que que não avançou? Por que que não avançou? Então, as medidas, as principais que eu me lembro, teve aquele episódio da bandeira e da banda que eu contei, né? Mas isso é particularidade. E esse fato é importante. O fato de eu conhecer o presidente da Nova Cap foi importante. E foi por intermédio dessa senhora, né? Que depois eu fiquei sabendo do que eu estou comentando aqui. Mas não avançou. Por que que não avançou? Porque em setembro para outubro, isso aí nós estávamos de julho até setembro, veio um negócio que aí ia derrubar a gente pro resto da vida. Isso de 64. Acabava com a gente. O governo federal mandou para o Congresso Nacional o projeto de lei que tomou o número 12, que eu tenho ele aqui, né? E o que dizia esse projeto de lei? O artigo 15 desse projeto de lei instituía a Polícia do Distrito Federal. Nem era a Polícia do Distrito Federal, porque isso aqui já é o substitutivo. Era a Polícia de Brasília. E nessa Polícia de Brasília que a gente foi incluído. Por que foi incluído? Aí é que vem a contextualização. Porque com essa separação dos 132 aqui em Brasília e o restante da corporação lá no Rio, né? Da corporação não, o restante dos optantes lá no Rio, este pessoal aqui, o comandante, que era o capitão Jacarandá, percebeu que ele tinha um status igual ao do comandante-geral. Sim. Porque o comandante-geral, que estava lá no Rio, não estava aqui.
Ele era o comandante do Corpo Bombeiro de Brasília. Entendeu? Era o primeiro comandante. Isso. E aí ele se alçou, né? E se aliou, vamos dizer assim, eu não sei se a palavra aliar está correta, pode ser uma outra, né? Ao pessoal do Departamento Federal de Segurança Pública. Porque quando nós viemos para cá, nós viemos... Olha como é uma teia, que se a gente não explicar bem, não entende. Quando nós viemos para cá, o que nós imaginávamos é que nós iríamos apenas usar a instalação que era do Departamento Federal de Segurança Pública e os equipamentos. E no momento que nós nos organizássemos, a gente agradeceria e tocava a nossa vida no Ministério da Justiça. Só que não aconteceu isso. Por quê? Porque o Departamento Federal de Segurança Pública percebeu que era muito bom ficar com o Corpo Bombeiro para eles também. Todos os Corpos Bombeiros do Brasil, menos o do Rio de Janeiro, pertenciam às polícias militares. O Corpo Bombeiro da Argentina pertencia à Polícia Federal, de lá da Argentina. Então já tinha um embrião. E eles perceberam que era bom ficar, porque o Corpo Bombeiro sempre teve muito prestígio. Né? E o capitão Jacarandá percebeu que era bom para ele, porque ele seria o comandante. O comandante-geral ia ser excluído. E o comandante-geral percebeu que estava perdendo espaço. Aí, pô, choque entre os dois. E desse choque, da briga interna, todos perdemos. Por quê? Porque aí veio esta proposta. O Departamento Federal de Segurança Pública, que tinha um general como diretor-geral e tinha vários oficiais do Exército, quase todos eram oficiais do Exército, né? Os diretores, no projeto de reestruturação, que foi esse projeto aqui, esse projeto era um projeto de reestruturação. Né? Olha como é que é complexo, não é? É difícil explicar isso, né? Não é uma tarefa fácil colocar isso assim de uma maneira didática, de uma maneira que seja inteligível. Eles entenderam que no projeto de reorganização do Departamento Federal de Segurança Pública, eles podiam incluir a Polícia Militar e o Corpo Bombeiro, mas não como militares, como civis. Entendeu? Como civis. E os militares deixavam de lado, ia para o DASP. Né? Porque era e isso ficou bem claro aqui no projeto, né? Quando eles falam. Artigo 15, incumbe a polícia... não, esse aqui ainda é o original. Incumbe a polícia de Brasília, que isso aqui foi... Se eles não tivessem posto isso aqui, talvez a gente não tivesse sido sucesso. Quando eles botaram polícia de Brasília, Brasília é só o plano piloto. Então ia ter polícia só no plano piloto, não ia ter polícia... Já tinha Taguatinga, já tinha Gama, já tinha Sobradinho, já tinha... Né? A cidade já tinha. Isso aqui foi um argumento que a gente usou para derrubar essa primeira versão. Então, incumbe a Polícia de Brasília os serviços de policiamento e segurança da capital da República e declara que a mesma integrará o Departamento Federal de Segurança Pública. Então eles puxaram a polícia para dentro do departamento, essa Polícia de Brasília, que não existia. Não existia, né? Declara que a mesma somente até 31 de janeiro de 1966, quando, com a denominação de Secretaria de Segurança Pública, será transferida definitivamente para a Prefeitura do Distrito Federal. Como é que ia ser isso? Eles iam aproveitar o que eles queriam e iam mandar o resto para a Prefeitura. Entendeu? Então, quem interessasse para eles, ficava lá no Departamento Federal de Segurança Pública. E quem não interessasse, a partir de 1º de janeiro de 1966, sairia do departamento e constituiria a Secretaria de Segurança Pública da Prefeitura do Distrito Federal. Que depois a gente vai ter o aproveitamento. Depois. Mas tem que contextualizar agora para entender o que aconteceu em 66. O que aconteceu em 64 vai ter repercussão em 1966, tá certo? O artigo 16 diz-se que a polícia de Brasília será dirigida por um chefe de polícia cujos vencimentos são... Aí vai. O artigo 17 dispõe
o quadro de pessoal da Polícia de Brasília, cujo provimento será feito na forma do parágrafo único. Olha qual era o nosso quadro. O nosso quadro era o que seria o bombeiro, esse bombeiro dessa polícia aqui. Não seria nem bombeiro, né? Seria polícia. 8 comandantes de grupamento de bombeiro, nível universitário, salário de delegado de polícia. 10 subcomandantes de grupamento de bombeiro, PM 601, nível 22, curso universitário. 20 comandantes de esquadrão de bombeiro, PM 601, nível 21, curso universitário. E por aí vai. Praças. Monitor C, seria o sargento, né? Monitor C, PM 603, nível 16, subchefe de grupo de bombeiros. Monitor B, monitor A, bombeiro B e bombeiro A. E os motoristas seriam motorista policial B e motorista policial A. Então isso aqui a gente ia ser. Se a gente não tivesse revertido isso aqui, tu não era coronel, nem eu era coronel, nem tu era soldado, nem nada. No máximo que talvez fosse era monitor. Monitor, e você, sei lá, comandante de alguma coisa, se você tivesse nível superior e se você quisesse, se fosse civil. Então, a guerra para mudar isso aqui, meu camarada, foi gigantesca. Foi gigantesca, né? Bom, o primeiro argumento que nós utilizamos foi que não podia ter polícia de Brasília, porque Brasília era só o plano piloto, né? Aí veio o substitutivo. Foram muitas emendas. E nós fizemos 2 emendas, que foi a emenda 58. A emenda 58 pretende que o Poder Executivo reorganize os quadros e efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal em decreto ou lei, pela aprovação com subemenda a refletir no substitutivo que apresentaremos. Então, o relator aceitou essa subemenda. Então, a partir daí, tudo que estava nessa primeira morreu para nós. Né? Nós íamos ser reorganizados, né, por outro decreto. Então a gente ganhou um grande tempo nisso aí. Aí veio o substitutivo, que foi relatado, e isso nós conseguimos. Bom, aí nós passávamos a dormir no Congresso. Quando eu falo nós, era eu e o Tenente Matoso. Esse nós era eu e o Tenente Matoso, porque os outros não tinham. Estavam aqui em Brasília, mas eles não iam no Congresso, eles ficavam lá. Então, eu e o Tenente Matoso ficamos lá, que é o tenente da Polícia Militar, ficamos lutando, e um pouco o coronel Hermal. O coronel vinha e voltava. Ele participou. O coronel, o comandante da PM, que estava lá no Rio, e a PM toda estava lá no Rio, nunca botou o pé em Brasília, nunca mexeu uma palha. Né? Era o coronel Hermal, eu e o Matoso, né? Que ficamos lá no Congresso Nacional batalhando para mudar isso aqui. O coronel Hermar conseguiu, e isso foi ele que conseguiu, com o presidente da Câmara, que o relator desse PL aqui fosse o coronel Perac Barcelos, que tinha sido comandante-geral da Brigada Militar. E o coronel Hermar tinha uma boa sintonia com ele. E aí o coronel Perac Barcelos foi que fez esse substitutivo. Não foi o que nós queríamos, mas foi o que já foi melhorou possível. Bastante, né? Não, melhorou. Porque olha aqui o que diz o substitutivo. Deixa eu ver onde é que está o substitutivo aqui. Esse aqui eu tenho que ver, porque não é possível que eu tenha isso na cabeça, né? Eu sei o que aconteceu, mas com as palavras que estão aqui é impossível, né? Então vai lá o substitutivo. Substitutivo do projeto de lei 12 de 1964. Reorganiza o Departamento Federal de Segurança Pública e dá outras providências. Aí o que nos interessa aqui diretamente. Isso aqui é definições lá da polícia, não interessa para nós. A Polícia do Distrito Federal. Antes era o quê? É difícil, né? A polícia era... A Polícia de Brasília. Brasília. Mudou para
Polícia do Distrito Federal. Mudança fundamental. Uma coisa era a Polícia de Brasília, que era o plano piloto. Outra coisa era a Polícia do Distrito Federal, que abrangia todo o território. Que era só ali no miolo. Abrangia todo o território. E esse foi o grande argumento nosso. Não, não pode ser. Por isso que teve que ele aceitar as emendas, porque a partir daí mudava tudo. Porque uma coisa é você ter uma políciazinha ali para Brasília e outra coisa é você ter uma polícia para o Distrito Federal. Né? Então, a Polícia do Distrito Federal, integrada no Departamento Federal, incumbida do policiamento, da segurança da capital, que era igual, né? O que estava lá. E das demais áreas que delimitam o território do Distrito Federal. Aí abrangeu tudo. A partir de 31 de janeiro, isso aqui que a gente não conseguiu tirar, que a gente queria tirar, não teve jeito, isso aqui ficou. A partir de 31 de janeiro de 1966, integrará a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e terá definida por decreto do Poder Executivo da República a sua subordinação administrativa. Isso a gente batalhou, mas não teve jeito. Isso aqui ficou. Né? Então, a partir de 1º de janeiro de 1966, uma parte ia ser constituída no Distrito Federal como Secretaria de Segurança Pública, tá certo? Que não aconteceu, mas tudo bem, vamos tocar para frente. A Polícia do Distrito Federal compõe-se de... Aí vem a composição da Polícia do Distrito Federal. Gabinete, Conselho Superior de Polícia, Central de Operação, Divisão de Polícia, Divisão de não, Divisão, Polícia Militar, entre parênteses, POL-M. Corpo de Bombeiros, entre parênteses, CB. Outra guerra que a gente teve que desenvolver para que, em vez de ser POL-M, fosse PMDF. E em vez de ser CB, CBM não. CBDF. CBDF. Guerra. Essa nós ganhamos. A gente ganhou e perdeu muita coisa aqui. Essa aqui nós ganhamos. Aí tá aqui, ó. Tá até a tinta, tá vendo? É mesmo. Tá até a tinta. Tá aqui, ó. POL-M, PMDF. Corpo de Bombeiro, CB, que depois vai aparecer aqui, na lei, na própria lei. Que isso aqui ainda era tramitação, né? Isso aqui era projeto de lei que estava tramitando. Podia até ser mudado, mas a gente não conseguiu. A gente conseguiu mudar isso aqui, mas não conseguiu tirar o negócio da prefeitura, que ia passar para a prefeitura, para a execução do policiamento, não sei o que lá, do território, vem lá. Aí outra coisa que a gente conseguiu, que essa foi uma vitória gigantesca. O quadro do pessoal, não, e que é do quadro do pessoal civil. O quadro do pessoal civil da Polícia do Distrito Federal é o constante das tabelas. Ficou aquele quadro da Polícia Civil, né? Tabelas anexas, e que a ele se refere expressamente. Aí que a gente conseguiu a grande vitória, porque se a gente não tivesse tirado isso daqui, nós íamos ser isso aqui, que eu mostrei para vocês. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros terão seus quadros e efetivos reorganizados pelo Poder Executivo. Então a gente saiu dessa lei, né? A gente saiu dessa lei. A gente ficou, mas saiu. É um negócio inacreditável, que a gente ficou, mas saiu. A gente estava aqui como CB, mas não ficou do jeito que estava. A gente ia ter uma nova oportunidade, como de fato tivemos, né? Lá mais frente eu vou contar. Já foi em 65, né? Nós tivemos. Mas isso aqui foi a nossa salvação. Se não tivesse acontecido isso aqui, e foi, muito suor, muito sangue, muita noite mal dormida, brigando com um, brigando com o outro, para conseguir tirar isso. Que a gente conseguiu. Então, esta para mim, essa aqui para mim, na minha visão, foi a coisa mais importante que aconteceu no ano de 64. Foi a coisa mais, o resto tudo foi figurinha, perto disso aqui. Porque se isso aqui tivesse passado, era isso aqui. Pode até ser que fosse melhor. Esse corpo bombeiro que eles criaram aqui. Mas para nós era a morte, né? Pode ser que vocês que vieram depois entrassem nesse corpo bombeiro aqui. Mas para nós era a morte. Porque nós íamos para o DAS, porque aqui fala que os que não fossem aproveitados, Bom, aí vem a lei propriamente dita, né? Isso aqui era o PL, tá aqui. Aí vem a lei. Lei
4483 de 16 de novembro de 64. Eu até fiz uma mensagem aqui no dia 16, que foi anteontem, né? Dizendo que esse foi o dia mais importante para nós naquela época, porque foi quando a gente voltou a ser corpo de bombeiros. Porque ali nós não éramos nada. Até esse dia 16 aqui, nós tínhamos sido optantes e tinha sido dito que era o corpo de bombeiros do Ministério da Justiça. Mas não tinha lei, não tinha regulamento, não tinha nada. Foi um apelido, né? Não tinha regulamentação nenhuma. Não, agora é corpo de bombeiro do Ministério da Justiça. Agora, depois dessa lei aqui, nós passamos a existir. E aí, vamos ver lá. O que era essa lei? 4483, 16 de novembro de 1964. Reorganiza o Departamento Federal de Segurança Pública e dá outras providências. É isso aí, né? É isso aí. O PL se transformou nessa lei. Ao Departamento Federal de Segurança Pública, concede o Distrito Federal... Bom, isso aqui nada interessa para nós, porque é tudo referência ao Departamento Federal de Segurança Pública. O DFSP compõe-se de... Aí vem a composição do departamento. O Conselho Superior aí vem lá como é que ia funcionar e vai embora, até que chega aqui no artigo 9. O DFSP terá autonomia... Por que eu vou falar isso para vocês? Porque depois a grande briga foi por causa disso aqui. Cada vez era uma briga diferente, né? Por isso que eu estou falando, era matar 1 leão por dia, né? Porque resolvia esse, aparecia outro, resolvia esse, aparecia outro. O DFSP terá autonomia administrativa, sendo no Orçamento Geral da República todas as suas despesas atendidas através de dotações globais. Então, vou adiantar por que foi a briga. Porque, no momento em que nós passamos a integrar o departamento, eles queriam que as verbas todas fossem deles. E nós não tínhamos mais autonomia. Entendeu? E aí foi outra guerra no Congresso e outra guerra para a gente manter a nossa autonomia. Foi outra vitória. Porque se a gente tivesse perdido a autonomia, também não estaríamos na situação que nós estamos hoje aqui, não. Entendeu? Então, isto aqui já foi colocado de propósito. Porque nós tínhamos dinheiro, cara. Nós não tínhamos dinheiro para obras, nem tínhamos dinheiro para capital, para equipamento. Mas tinha muito dinheiro para pessoal e tinha muito dinheiro para custeio. Porque dividiu as corporações. Então, a gente ficou com o orçamento todo, porque nós éramos da União. O Cobombeiro era da Guanabara. O que ficou lá era da Guanabara. Então, no primeiro momento, todo o dinheiro que tinha que ser dividido entre as duas corporações ficou só para uma. Isso depois, lá na frente, em 65, eu vou mostrar como foi interessante para nós. Por que a gente conseguiu construir quartel e por que a gente conseguiu construir residência? Por causa desse detalhe. É tudo detalhe. Só quem viveu sabe. Ninguém no Cobombeiro, nem daquele tempo, nem desse tempo, ia saber isso aí. Só quem viveu, né? Que foi o meu caso, meu e do Matoso, que nós vivemos isso aqui. Então, vamos lá, tá cá. Aí vem lá, a Polícia do Distrito Federal compõe-se de tudo aquilo que eu já falei ali, PMDF, CBDF. Aquele POL-M, na lei já saiu aqui. Aí vem lá para execução de serviço. Na verdade, tudo era relativo à polícia. Nós entrávamos aqui de camburão, né? No camburão da PM, porque era tudo da polícia, tudo da polícia. Bombeiro eles não tinham nem se preocupavam com o bombeiro. O quadro de pessoal civil da Polícia Militar, da Polícia do Distrito Federal, é o que consta na tabela negra. A Polícia Militar e o Cobombeiro terão seus quadros efetivos reorganizados pelo Poder Executivo. Lembra que eu falei isso aqui? Que foi que a gente conseguiu? Aí saiu na lei. Então, a partir dali, nós éramos do Ministério, nós passamos a ser do Ministério, não éramos mais do Ministério da Justiça, nós éramos do Departamento Federal de Segurança Pública. Está claro isso? Está claro? O momento que a gente deixou de ser do Ministério da Justiça. Nós deixamos de ser do Ministério da Justiça 2 vezes. A primeira vez, quando a gente foi para onde? Para o Estado da Guanabara. Eu não estou fazendo sabatina, não. Mas é só para fixar a ideia. Né? Quando a gente foi para o Estado da Guanabara. E a segunda vez foi agora. Quando a gente foi para o DFSP. Com a perspectiva de ir para onde? Departamento de Segurança. Para a Prefeitura. Para a Prefeitura. Então, nós saímos do Federal, optamos para ser
fomos para o estadual, optamos para voltar e agora a gente ia ser jogado no municipal. Olha que loucura! Olha que loucura! Tudo por causa de não ter cumprido entendeu? Por que eu quis contextualizar bem isso aqui? Porque se tivesse cumprido a 42, não tinha acontecido nada disso. Tinha sido reorganizado no departamento, no Ministério da Justiça, tinha vaga, só viria quem ficaria lá no Rio de Janeiro, a gente não tinha passado aqui esse um problema político. Um problema político. Foi um problema político entre briga do governo federal com o governo da Guanabara, lá em 1963, que vai ter esse reflexo a vida toda para nós. Tudo que nós estamos passando hoje foi por causa disso aqui. Porque se nós tivéssemos continuado no Ministério da Justiça, nada disso estava acontecendo aqui. Nós estávamos igual ao Exército, a Marinha, a Aeronáutica, não tinha dúvida se nós éramos federal, se nós não éramos federal, porque hoje ninguém sabe. Uns dizem que nós somos federal, outros dizem que nós somos do Distrito Federal, outros dizem, cada um diz uma coisa. Não, é melhor ser do Distrito Federal porque vai ter mais promoção, a escala vai melhorar, não sei, por aí, né? E outros que têm um pouquinho mais de juízo, diziam, e vocês vão ficar sem salário por muito tempo, porque o Distrito Federal não vai ter condição de bancar a remuneração nem os proventos de duas corporações grandes e caras, como são a Polícia Militar e o Governo. Então, ficou bem claro isso aí, porque se vocês não entenderam isso, não adianta falar mais nada para frente, que vocês não vão entender mais nada. Ficou bem claro que a gente só está aqui porque nós conseguimos reverter o PL e a lei, né? Porque a lei ia sair, aquela polícia de Brasília e aquele quadro de polícia militar, que eu não tenho o quadro da polícia militar, mas não era polícia militar, era tudo também lá civil, era tudo delegado, acabava, os militares acabavam, os militares, quem tinha optado ia ser jogado numa vala comum lá, num quadro de extinção, no DASP ou no Ministério do Planejamento, aonde fosse, né? Como ficaram os que voltaram para o Rio de Janeiro, né? Lá na frente a gente vai ver isso. Então, ao pessoal civil transferido para o serviço da União, por força do artigo 46, pessoal civil, é a Polícia Civil, por força do artigo 46 da Lei 42, bem assim ao decreto tal que era lá da Polícia Civil, aplicam-se as mesmas regras de enquadramento, os mesmos critérios previstos no artigo anterior, devendo integrar os referidos quadros de acordo com a organização e escalonamento a que venha a ser contestada. Então, a Polícia Civil ficou dentro dessa aqui, né? Só quem saiu da lei foi a Polícia Militar e o Governo, que ficou para uma outra lei, que viria posteriormente. Ficou aqui, mas não ficou, né? Tanto que o Coronel Hermar não aceitou ficar subordinado ao Departamento Federal de Segurança Pública. Ele era cabelo em pé, né? Não, eu sou do Ministério da Justiça. Então aí continua aquela divisão. Quem estava em Brasília se acomodou de ser do DFSP. E quem estava no Rio, não, nós vamos brigar para voltar para o Ministério da Justiça. Nós não queremos ser do Ministério do Departamento Federal de Segurança Pública. Então essa briga permaneceu. E isso desgastou muita gente, né? Porque os coronéis que eram aqui do Departamento Federal de Segurança Pública tinham muita influência no Planalto. O general era irmão do general Cruel, que era o comandante do Terceiro Exército, né? Que tinha muita influência com o presidente da República, com o ministro da Guerra, etc, etc. E nós não tínhamos influência quase nenhuma. Nós passamos até depois, lá na frente. Mas naquela época a gente não tinha influência nenhuma. Eu e o Matoso entrávamos lá no Palácio do Planalto escondido. Porque a gente ficou, eu e ele, a nossa rotina todo dia. Nova Cap, Palácio do Planalto, Ministério da Justiça e tinha mais um. Nova Cap, Ministério do Planalto, eram 4 coisas, eu me lembro que eram 4, todo dia a gente e Congresso Nacional, pô, eu esqueci o mais importante, né? Todo dia. E a gente entrava lá no Palácio do Planalto, geralmente era a nossa primeira parada, né? De manhã, pela garagem. E os PE ainda faziam continência pra gente, que a gente não ia fardado não, a gente ia de pau e pré-gramado, tudo escondido. Aí, bom, então, resolvido isso aqui,
Isso aqui ficou resolvido, né? Aí veio a lei, agora veio o regulamento da lei. Olha só o regulamento da lei. Deixa eu pegar aqui para eu mostrar para vocês os detalhes, porque eu vou falar no geral, mas o detalhe é que é o importante. Dizem que as coisas, o diabo trabalha no detalhe, né? Não tem um negócio mais ou menos assim? No detalhe, não sei, tá bom, que seja. Aí veio, essa lei é de quando? 60 e... De quando? 4. 16 de novembro de 64. Eu acabei de falar que eu até fiz uma relação que esse 64, foi o dia da 64. nossa da alvorada para nós. Foi o dia da alvorada. Bom, aí no dia 23 de dezembro, né, veio o regulamento da lei, que foi feito não por lei, por portaria. De quem? Do Departamento Federal de Segurança Pública. Tudo errado, né? O diretor-geral do Departamento Federal de Segurança Pública, no uso de suas atribuições legais, considerando a Lei 44, e vai embora, né? Considerando, por outro lado, o disposto no artigo 17 da Lei 44 tal, relativa à reorganização futura da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, ele teve que reconhecer isso, né? E nós estávamos lá, mas não estávamos regulados, nós não éramos corporação. Nós não éramos corporação, porque nós não estávamos organizados. Não tinha organização, nem quadro, nem nada. Nós continuávamos aquilo que nós éramos antes. Esse é que é o problema, né? Nós continuávamos o que nós éramos antes, nada, em termos organizacionais, né? Não tinha quadro, não tinha estrutura nenhuma. Então, quem estava aqui em Brasília eram 12 oficiais e 120 praças, né? Que, teoricamente, eram subordinados ao comandante-geral, mas que, em função do olho grande, respondiam ao departamento, aceitavam, vamos dizer assim, aceitavam o departamento, que foi o grande choque interno, né? Aceitavam o departamento. E a gente não aceitava. Quem estava lá no Rio não aceitava o departamento. A gente queria o Ministério da Justiça como nós éramos antes. Então aqui, no regulamento, foi reconhecido. Agora, olha só o que eles botaram. Olha só. Órgãos centrais do Departamento Federal de Segurança Pública. Divisão da Polícia Militar relativamente autônoma. Eles tiraram a nossa autonomia por uma portaria. Vê se pode. Por uma portaria. Naquela época até eu podia, porque era um período revolucionário, né? Podia tudo. Relativamente autônomo. Talvez vocês não consigam entender, não consigam captar que importância tinha isso aqui. Qual a importância de ser relativamente autônomo? Não sei. Tinha toda a importância do mundo. Porque se nós não controlássemos o nosso próprio dinheiro, a gente não ia ter direito a nada. Nós não podíamos fazer nada. Tudo tinha que pedir bênção ao Departamento Federal. Aí é outra guerra. E essa guerra aqui foi forte. Essa guerra aqui redundou na prisão do comandante e na minha exclusão de Brasília. Foi onde caiu o Coronel Osmar. Foi essa briga aqui. E dançou o Capitão Jacarandá também. E o Jacarandá foi junto, porque a gente a briga dos dois, quando os dois brigam, acaba caindo os dois, né? Uhum. Foi assim. Então, isto aqui foi fundamental. Essa regulamentação que aconteceu do dia 23 de dezembro de 64, foi a última coisa que aconteceu em 64. Uhum. Então nós esgotamos 64. Certo. 64 foi aquela coisa da Revolução, aqueles fatos todos, a gente chegando a Brasília, as medidas que nós tomamos.